E é uma pergunta bem simples que eu vou fazer ao final. Ó, um levantamento do site Congresso em Foco coloca o deputado Sargento Faur, que é aqui de Maringá, entre os 30 deputados que participaram de todas as sessões plenárias do ano de 2023. O deputado foi um dos parlamentares, óbvio que não faltou, certo? Da bancada paranaense, que é composta por 30 deputados, ele foi o único na lista que de fato esteve presente em todos. Faur ainda passou, só para você entender, passou por uma cirurgia, ele fez um cateterismo, ele se destacou como policial e pelo jeito que ele falava, principalmente nas entrevistas, continua sendo ácido lá no Congresso. E agora a pergunta para a gente ir já para o final. Será que nesse caso aqui, assiduidade é sinônimo de qualidade de um parlamentar? Porque a gente tem parlamentares que às vezes não estão lá, mas aparecem muito. A gente tem parlamentar de bancada, a gente tem parlamentar de comissão e a gente tem parlamentar que vai lá para a tribuna falar. Então tem 3 tipos básicos aqui. Claro, tem subtipos dentro desses, mas esses são os 3 tipos principais de parlamentares lá no Congresso Nacional. Bancada, tribuna, esqueci até o outro que eu já falei. Converseiro? Comissões. Que é o caso do Faur, inclusive. Comissões. Ângela, eu já vou começar com você então para falar sobre... Eu tô pegando o Faur aqui só como um exemplo, tá? Sim. Pra gente falar de maneira geral dos nossos deputados federais, que não são muitos, da nossa região aqui. Só 2, né? Atualmente 2. Vai. É o Faur Nishimura. É uma pena que o Ricardo tenha licenciado. Uma pena. Mas a gente está falando de sessões plenárias, né? E realmente você tem razão. Assim como produtividade, chega no final do ano, eu fiz X requerimento, X indicação, X projeto, não significa nada. O importante é o que emplaca, é o que vira realidade e beneficia o povo. No caso dele, o Faur participa muito de comissão. Ele gosta de falar naqueles breves relatos que é quando você entra numa fila e tal. Tem um minutinho para falar e fala muita bobagem, basta seguir as redes sociais dele. Usa um palavreado com o qual eu não educaria um filho, mas ele nas sessões plenárias ele participou, né? Ele costuma gravar vídeo quando não tem ninguém, quando tem aquelas sessões de segunda e terça-feira que não vai ninguém, e isso que me espanta, me chama atenção, não me espanta. Mas no dia 7 de agosto houve uma sessão solene, né? Mas no dia 8 houve uma sessão plenária. Ele botou um assistente no dia 7 e no dia 8 estava lá. Eu acho isso muito legal, né? Mesmo porque hoje a medicina evoluiu. Mas você tem absoluta razão. Você não faz só com presença um parlamentar. Você faz com atuação, com ida a ministério, cobrança do governo e tendo uma boa equipe. E até porque eles têm também emendas. Trazer recurso para a base. Já é uma coisa que eu não concordo. Não, mas eles têm, mas tem isso, né? Também. Nem o vereador. Fernando Tupan, assiduidade é questão de qualidade, né? Quando a gente fala de deputados federais, nesse caso específico aqui a gente está falando do Faur, porque ele não faltou a nenhuma sessão, e a gente tem tipos bem característicos de deputados, né? Eu gosto desse deputado, Paulo Caetano, que participa das sessões, que vai... nas comissões brigar porque a gente precisa. Por exemplo, a nossa deputada federal Gleisi Hoffmann é uma das que mais faltou e justificou faltas no Congresso. Então, não é atuante, ela atua pelo PT, não pelo cidadão. E tem que ser assim. O Faur está de parabéns e vamos continuar assim em 2024, deputado. Regiane, quero ouvir você sobre essa questão, se assiduidade é sinônimo de qualidade de alguma maneira. Bom, primeiro que eles não fazem mais do que a obrigação, né? Eu vou repetir até a minha fala de ontem à noite, porque tá ali, foram eleitos para estar lá, para fazer algo pela população, pela sua cidade, por quem os elegeu, e ter essas faltas é inadmissível, sinceramente, né? Recebem altos salários, têm várias regalias e ainda não fazem aquilo que estão lá para fazer. Simples assim. O que resta, Paulo? Assim, eu vou repetir o que eu disse ontem. Entra no site, dá uma olhada se o teu deputado, quem você elegeu, está fazendo, está indo, está comparecendo, está trazendo algo, algum benefício para a tua cidade. É uma oportunidade de você não eleger ele de volta ou eleger aqueles de 17, 30, não sei qual é o número real ali, que participaram das 115 dessas citadas aí. Quem, Rafael? A Regiane resumiu muito bem. É mais que obrigação.
O problema tem que ir atrás desses que ficam faltando aí de forma injustificável. Mas é claro que essa questão toda aí do FAUR, né? Peguei aqui no Instagram, por exemplo, é só aquele jargão, meme. Tipo, não tem nada propositivo assim que possa ser algo significativo, alguma fiscalização adequada através dos órgãos, como o Rigon colocou. Infelizmente, né? Porque nós precisamos ter realmente alguém aqui que possa ir lutar, né? E conta como o PT, a esquerda, faz e fez no governo do Bolsonaro, por exemplo. Né? Eu acho que tudo isso tem que se somar, mas os eleitores, o FAUR gosta dele assim. Então, assim, não tem como a gente também colocar um juízo de valor que é bom, ruim, médio. Os eleitores que realmente têm o poder do voto e acabam colocando ele lá. E aí tem o FAUR, aí tem a Gleice, aí tem outros. Tem tantos outros. Mas o que mais me chamou a atenção, concluindo, foi no dia da votação na sessão, da sabatina lá do procurador e também do Flávio Dino. O Pacheco tem que ficar no microfone, falar pro senador X, vota, não votou ainda. E eles lá no plenário, tá? Senador X, tem que votar. Y, tem que votar. É uma bagunça, uma coisa ridícula pro país. É ridículo ficar conversando na hora que tem que ser votado, ficar chamando o presidente tem que ficar chamando atenção. Isso é ridículo. Isso resume muito bem o Estado hoje que nós temos hoje no Brasil. Vai, Kim. Vai, fala. Não, você quer dizer o seguinte, tem toda absoluta razão, mas a gente tem que ver as faltas justificadas, como o Kim falou. Porque se você quebra a perna, você não pode ir para o plenário. Se você está numa viagem internacional, numa missão internacional, você não pode ir para o plenário. Isso não conta. Então, vamos falar de coisa justificada. E lembrando que o FAUR, no caso, que você falou, ele agrada os eleitores dele. Mas, por exemplo, ele votou contra mulher receber o mesmo valor de homem quando exerce a mesma profissão. Eu não sei se todo mundo concorda com isso.